Uma pergunta aqui, Bruna, né? Bruna Vaz, minha amiga, eu gostaria de saber a opinião do deputado sobre as seguintes decisões. O STF limitou as operações policiais em comunidades do Rio. Estamos falando em comunidade, né? Principalmente em relação ao helicóptero. Isso aumentou, impactou no aumento da criminalidade aqui no estado? Primeiro, não há nenhum estudo que comprove que as decisões do STF tenham sido acompanhadas com o aumento da criminalidade e que existe uma relação de causa e efeito aqui. O que eu perguntaria para a Bruna a Bruna acha que uma operação só porque ela é em favela não pode ter regra? Uma operação no Leblon tem que ter regra para fazer? Primeiro é isso, é difícil a gente imaginar um caveirão passando no Leblon atirando para tudo quanto é lado, gritando no microfone, né, naquela coisa toda. No Leblon vai ter helicóptero voando em cima atirando para baixo? Usar helicóptero como base de tiro tá errado, Eduardo. Em qualquer lugar do mundo, como política de segurança pública, numa cidade como essa. Tá errado, porque a quantidade de pessoas naquele território que você tá pondo em risco com esse tipo de atuação é enorme, é injustificável e não traz resultados do ponto de vista da eficiência da política de segurança pública. Então, para começar, segundo, para usar o helicóptero, para usar a lógica do caveirão, etc, tal, tem que ter justificativa para isso. O que você não pode é imaginar que a polícia tem carta branca para entrar na favela só porque a favela é vista como território inimigo. É que a PM, a Polícia Civil, a CORE alegam que do alto dá para enxergar melhor o traficante. Não é nem para atirar, não. Eles não querem atirar. O que não querem atirar? Não, o que eles querem é atirar, Eduardo. Esse é o problema. Mas muitas vezes esse é o problema. Esse é o problema. Lembra daqui? Tem uma imagem até muito famosa. Lá no Jacarezinho, sim, tinha uns 6, 7 ali na laje. Mas isso os helicópteros das televisões fazem, noticiam o tempo inteiro. Não, é claro que há o uso. É claro que há o uso de inteligência, de observação, etc e tal. Agora, o nosso problema nessa situação é: o que justifica uma operação na favela? O que o STF está cobrando é que minimamente se tenham regras claras sobre isso. Porque o que tem acontecido, e essa tem sido a regra, é de que muitas vezes a incursão na favela é uma forma de vingança por causa de algum crime que acometeu antes e que vai colocar inocentes na linha de tiro, estudantes, que vai colocar gente que estava... A decisão é do meio da pandemia, num processo em que as pessoas precisavam ficar em casa, e você está aumentando a quantidade de pessoas que está numa linha de risco nesse processo. E esse é o elemento. O Estado não pode usar a sua força equiparando, como se ele tivesse os mesmos métodos, exatamente dos grupos paramilitares que dominam esses territórios. O Estado precisa agir de forma diferente. E é dever do Estado resguardar a vida daquelas pessoas. Eu posso dizer das várias pessoas... Maria Eduarda na favela da Maré, ou seja, de várias crianças que morreram exatamente porque a operação é feita sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de regra, sem nenhuma lógica que justifique esse tipo de situação. Foram executar mandados de prisão em aberto. Que mandados? O que justifica aquela operação naquela favela, naquele horário? E qual foi os mecanismos colocados para mitigar os riscos que uma operação daquela comete sobre isso? Aí vão falar, mas e o policial isso, o policial aquilo? Não, eu não quero que o policial se exponha. Até para que ele possa ter sua vida resguardada, é preciso que esse tipo de ação do Estado naquele território passe por regras. Isso não é nenhum absurdo o que eu tô pedindo. O que eu tô dizendo é que, de novo, naquele debate que a gente tem feito, que a gente entenda o território como sendo igual, independente do CEP do lugar que está colocado ali. Então ele é um território de favela, então sobre ele eu posso entrar com um caveirão atirando e eu posso botar o pé na porta do barraco, eu posso usar a laje do barraco como base para ação, eu posso invadir o equipamento público e agir daquela forma que aquela escola, eu posso impedir aquelas crianças de terem aula naquela situação, daquele jeito, durante tanto tempo, e com qual efetividade, com qual eficiência, qual foi o resultado da quantidade de operações, porque isso tá nesse processo da DPF 635, qual é a efetividade, o que isso resultou em melhoria na qualidade de vida das pessoas na cidade do Rio de Janeiro, a quantidade de operações em favela.
favelas. A polícia não consegue comprovar isso, Eduardo. Então, qual é o problema? Nós estamos fazendo uma medida que está tendo efeito real para a garantia da vida e do direito das pessoas, ou estamos fazendo pirotecnia que está acalmando a vida de quem está vendo pela TV, porque quem está lá na favela está desesperado, quem está vendo pela TV o caveirão e está dizendo, ó, isso, vamos lá prender e matar os bandidos. Não está dando resultado. Mas a população não está dando resultado. Mas a população da comunidade também não compactua com os Claro que não. Tem claro muita que não. gente que esses traficantes obrigam essas pessoas, namoram essas meninas à força. Não, faz uma série de questões, é claro. Absurdas. Claro, nós todos, nenhum de nós quer o domínio territorial da favela por qualquer grupo privado, com qualquer grupo, com qualquer interesse. Tá errado. Eles precisam ser combatidos, é preciso retirar o poder dessas pessoas. É preciso responsabilizá-los pelos seus crimes. Mas a grande questão, e a grande maioria das pessoas que mora na favela, tá lá, inclusive, vivendo e tentando ganhar a sua vida de forma absolutamente legítima. Favela não é território inimigo a ser dominado. Um dos grandes problemas da UPP, na minha opinião, começava quando o primeiro ato lá da polícia era hastear a bandeira, que é um ato de guerra, né? Então você dominou o território inimigo. Você não... A favela é o território inimigo, é isso. Nós estamos olhando para a favela da Maré, favela do Alemão, dizendo isso aqui era um território inimigo que tinha que ser dominado. Tá errado olhar para a favela desse jeito, porque aí você criminaliza o favelado, você criminaliza o que está colocado lá nessa história toda. Basta ser um jovem negro de uma favela para ser tido como criminoso. Tá errado isso, Eduardo. Tá errado. Agora, isso significa, então, que não existe, que não tem... A gente vai pensar nos crimes de colarinho branco, grande parte deles estão nas coberturas de Ipanema. A gente tá dizendo que a Vieira Solta é território a ser dominado? Não. Não estamos. Então, qual é o elemento que está colocado aqui pra gente? A nossa grande questão é o que é uma política de segurança eficiente do ponto de vista de evitar os crimes e do ponto de vista de criar as condições para que as pessoas tenham direito. Lugar seguro não é um lugar com mais armas e mais tiroteios. É um lugar onde as pessoas conseguem exercer a sua vida em paz, conseguem circular pela cidade, circular pelas ruas, pela calçada. Por isso, um lugar seguro é um lugar onde direitos são garantidos, onde o meu direito de andar, de ter o meu celular, de tirar o celular do bolso e falar no meio da rua é garantido. Esse é um lugar mais seguro. E esse é um lugar com mais tiro, com mais armas, com mais polícia? Não! Essa é a questão.